Olá, irmãos. Olá, amigos. Mantenhamos conosco sempre a paz. Com quem estivermos, levemos a paz. Que assim seja. Vamos conversar hoje sobre uma questão interessante. O Espiritismo foi criado por Kardec? O Espiritismo já teve uma época, já passou por uma época em que ele foi muito perseguido, chegou a ser até proibido por lei no Rio de Janeiro, no início do século passado. E ainda hoje ele recebe algum combate, principalmente por pessoas que se posicionam como condutoras, pregadoras de crenças que afirmam não ser o espiritismo cristão. Utilizam essas pessoas, dirigentes de crenças, o argumento de que o espiritismo é obra de um homem, Allan Kardec, cujo corpo se encontra enterrado num cemitério lá em Paris, enquanto que as igrejas cristãs são obra de Jesus, que ressurgiu dos mortos, mostrando todo o seu poder e mostrando em que se deveria basear aquilo que eles chamam de cristianismo. O que acontece é que só se atiram pedras em árvores que dão frutos. E o Espiritismo dá frutos. Conforme narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 43 a 45, lá está dito que reconhece-se a árvore pelo fruto, e que se o fruto é bom, a árvore não é má. No Evangelho de Mateus, ainda consta um aviso, no capítulo 7, versículos 15 a 20, de que nos devemos guardar dos falsos profetas, que vêm a nós cobertos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos rapaces. Esses seguidores de crenças, dessas crenças consideradas cristãs, diversas delas, vêm ao Espiritismo em busca de algo que sentem lhes faltar, e percebem aqui no Espiritismo que esta crença, esta doutrina, oferece frutos bons para eles em termos de atendimento às suas preocupações e necessidades espirituais. Esclarece o Espiritismo com a verdade, com a razão, e suprime assim a falta que eles sentem lá das outras crenças em que professam. Os dirigentes das diversas crenças, percebendo essa debandada, vamos dizer assim, muitos vêm e ficam no Espiritismo, outros vêm e até voltam, porque ainda estão num estágio em que aquelas crenças os satisfazem plenamente. As diferentes ramificações das igrejas cristãs são originadas das diversas interpretações que os escritos, os registros, títulos sagrados contêm. Esses líderes e comandantes religiosos que combatem o Espiritismo, por dizerem que o corpo de Kardec se encontra enterrado num cemitério lá em Paris, também quando desencarnam, para eles, quando morrem, também estão enterrados. E eles interpretam as ditas escrituras ao seu bel prazer. Distraídos, esses detratores do Espiritismo se esquecem de que crenças cristãs descambaram para uma condição
na qual o materialismo fala muito alto e forte nelas, desviando até do próprio fundo do ensino de Jesus, que é todo voltado para o ser espiritual, para a alma e para o que interessa ao futuro não só do espírito, mas da humanidade inteira. Ao se desviar do ensinamento simples e claro de Jesus, como que diluindo o fundo da sua mensagem, a mensagem do Cristo, diluindo com rituais, símbolos, sacerdócio, hierarquia sacerdotal, mandamentos e outras imposições, na verdade, tudo isso sem respaldo na simplicidade e na pureza do ensino do Evangelho que o Mestre Jesus nos trouxe, o cristianismo então passou a atender mais a interesses materiais do que espirituais. O desvio da mensagem original deveu-se também à busca das igrejas de satisfazer as interpretações, não só as interpretações dos seus dirigentes, nas reuniões que fazem, nos concílios, etc., mas também a interesses políticos e de algumas autoridades, como está na história aí mostrado. Os atuais líderes das crenças cristãs têm insistido em não se afastar da prática que por algum tempo e em determinada época manteve adeptos e até serviu, foi útil, mas que com a natural evolução passaram ao descrédito e ao abandono das imposições que seguiam. No fundo, esses adeptos seguiam sem convicção, apenas temendo desobedecer e incorrer em faltas terríveis para eles, como lhes é dito. Descuidou-se do que Jesus afirmou lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 7. Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Importante isso. Marcos, capítulo 7, versículo 7. Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Aliás, está previsto em João, capítulo 8, versículo 32, que conheceremos a verdade e ela nos libertará, não é? As lideranças religiosas percebem essa situação de debandada geral com que se debatem muitas das suas denominações religiosas, ditas cristãs, mas enfrentam uma tremenda, uma difícil reversão do quadro. Quem observar atenta e cuidadosamente que os fatos da natureza acontecem na criação, tudo acontece conforme leis naturais, perfeitas, infalíveis, que foram definidas pela inteligência suprema, criadora de tudo, Deus. É impossível negar essa evolução e o aperfeiçoamento contínuo em que tudo incorre. Fica patente a lei natural de progresso, fazendo tudo melhorar sempre. Isso leva à constatação de que, já que tudo muda, a obra de Deus, em verdade, não está pronta ainda. Não está totalmente pronta. Refletindo sobre Jesus nos ter dito em Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48, e mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tópico 1, que devemos ser perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Nossa razão, então, mostra que o quanto ainda precisamos avançar para chegarmos à perfeição que nos aproximará de Deus. Só conseguiremos nos aproximar dele, que é a sabedoria, a perfeição máxima. E ele é único, é Deus, então não poderemos nos igualar, mas nos aproximaremos. Então, temos que nos aperfeiçoar, não só sendo melhores, sendo bons, justos, honestos, amorosos, moralizados, mas também temos conhecimento, discernimento, lucidez, sabedoria, entendimento, compreensão, estarmos abertos ao conhecimento.
ao nosso próprio progresso e ao progresso coletivo. Então, para chegar a essa perfeição que Jesus nos impõe, é um dever, como ele coloca. Precisamos refletir, questionar, para que cheguemos à verdade e à razão e ao sentido de tudo que compõe, de tudo isso que compõe a magnificência e a perfeição da obra divina. E parar de sermos conduzidos pela opinião alheia. Cada um vai chegar a isso por si próprio. Vai ter ajuda para isso, vai ter orientação, vai ter conselho, vai ter... Mas tem que ser nesse sentido tudo isso. Assim procedendo, procurando esclarecimento, busca de conhecimento, de modo nenhum estaremos pondo em dúvida e desmerecendo a obra de Deus. Estaremos sim cumprindo a ordem de Jesus de sermos perfeitos, conforme está lá em Mateus, capítulo 5, 44 a 48. E no Evangelho, capítulo 17, número 1. Aliás, nessa ordem de Jesus, pela lógica de que numa única vida na carne é impossível conseguir a perfeição, e os exemplos estão aí à nossa volta, basta olhar, perceber, se apresenta como... Aí nisso se apresenta a realidade da encarnação, conforme já falamos, numa outra apresentação. Mas essa reencarnação que as crenças teimam em negar. Como o próprio Jesus falou a Nicodemos, é preciso nascer de novo. Outra percepção é de que nada acontece instantâneo ou subitamente. Deus, que é eterno, está criando desde toda a eternidade e nunca está ocioso, conforme respondem os Espíritos à pergunta 21 da obra básica do Espiritismo. A razão vos deve indicar que Deus, modelo de amor, bondade, justiça, nunca esteve inativo. Por mais distante que logremos figurar o início da sua ação, como diz Kardec, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja. E ainda, Deus trabalha até agora, conforme está em João, capítulo 5, versículo 17. Sempre haverá criaturas saindo da condição inicial da criação, que é bom lembrar que, graças à perfeição e justiça do Pai, justiça de Deus, é igual para todos, sem qualquer privilégio para esse ou aquele, como também aquelas outras criaturas que, como nós, estão já a caminho há algum tempo, né? E ainda aquelas que, tendo compreendido devidamente o que precisam realizar para se aperfeiçoar, buscaram continuamente essa perfeição, eternidade afora, e já se aproximaram do Pai, para lhe cumprirem missões. O exemplo disso é Jesus Cristo, que é exemplo dessas criaturas que, criados como nós, simples, ignorantes, sem qualquer privilégio ou preferência, chegou à perfeição que o capacita a cumprir a missão divina de ser responsável pelo nosso planeta e por nós, seus habitantes, servindo de guia e modelo para a humanidade. Onde e quando Jesus teria alcançado ou adquirido a perfeição que tem? E do mesmo modo, também os profetas, precursores e missionários, que embora com graus de perfeição menores que a de Jesus, menor que o de Jesus, anteciparam e prepararam as mentes para a chegada de ideias e verdades novas, tomadas como base para doutrinas e crenças, anunciando também a vinda de missionários mais evoluídos, mais aperfeiçoados, para consolidar novas ideias e verdades. Lógica e razão respondem que só podem ter conseguido a perfeição que eles detêm evoluindo rapidamente na Terra ou por conhecimento adquirido em outras moradas da casa do Pai, criadas anteriormente à Terra e que apresentavam em épocas passadas evolução similar à do nosso planeta, a que o nosso planeta apresenta hoje, ou mesmo um pouco mais. Ideias e verdades, então, surgem após uma
serem antecipadas por precursores com vários graus de progresso, encarregados de despertar a atenção e prepararem os seres e o terreno, né, para que sejam assimiladas, se desenvolvam e consolidem. E se consolidem. Assim se justifica a existência dos espíritos e a sua utilidade na obra do Criador. Essas ações de preparação, como sejam as profecias, adiantamentos de informações, revelações, notícias, ensinamentos, não acontecem assim a esmo, acontecem mediante ações planejadas e coordenadas, segundo a diretriz de Deus. Encontrando a nova ideia, receptividade e aceitação, ela pode vir a constituir um todo coerente, uma doutrina clara e inteligível, tendo por base o conhecimento, a verdade e a satisfação da razão. Por tudo isso, pela lei de progresso, é possível dizer que a ideia espírita existe há bastante tempo entre nós, anunciada e preparada por espíritos que vieram para a Terra em missão, após terem vivenciado reencarnações em outras moradas do Pai, ou exilados, trazendo consigo o conhecimento e a preparação, a sabedoria adquirida até o momento em que o seu mundo passou por uma transição, terminou um ciclo de transição, passou a um mundo melhor, mas eles não apresentavam requisitos mínimos para permanecer no mundo melhor em que sua antiga morada se transformou, sendo então exilados, né? Como aconteceu com a Terra. Então aqui contribuíram conosco, para nós, para nossas as civilizações autóctones, aquelas que se originaram aqui mesmo, com o trabalho de espíritos, cumprindo tarefas, sob o comando do próprio Jesus, que criou a Terra, e preparando-a para a vida, para a incursão de seres e a própria evolução. Mas como é que se explicam então esses sábios, descobridores, inventores que trazem tanto avanço para a nossa tecnologia, a nossa ciência? São espíritos de alto gabarito que avançaram mais do que nós, onde provavelmente outras moradas da casa do Pai, como estamos dizendo. O fundamento do ensino de Jesus, a ideia cristã, é uma verdade eterna, por toda parte, onde quer que seja, no universo criado por Deus. 5 séculos antes da vinda de Jesus até nós, que ele encarnou aqui para nos fazer o seu evangelho, quando achou que estávamos com um estado de adiantamento capaz de absorver seus ensinamentos. Viveu em Atenas, então, 5 séculos antes da vinda de Jesus, Sócrates, um filósofo, no ano 470 a 399 a.C., que instituiu toda uma metodologia de busca da verdade, de pesquisa, na base do conhece-te a ti mesmo e também naquela do só sei que nada sei, e que tudo deve brotar do próprio ser, de dentro de cada um de nós, como num parto. Aliás, a mãe dele era parteira, e ele, quando criança, assistiu a alguns partos, juntamente com ela, acompanhando-a. E a sua doutrina, sua metodologia de busca da verdade é a maiêutica, que em grego quer dizer parto. Platão, outro filósofo grego, do mesmo período aí de Sócrates, foi discípulo de Sócrates, um pouco mais novo que Sócrates, discípulo dele, se encarregou de divulgar a doutrina de Sócrates para nós, porque Sócrates nada escreveu, nada deixou escrito. Então, a Platão devemos o conhecimento do que Sócrates pensou e realizou para nós, as ideias dele.
Platão criou uma academia. Sócrates pregava, ensinava ao ar livre, de maneira muito natural. O que é filósofo? Filósofo é quem, por meio da filosofia, desenvolve ideias, pensamentos sobre questões fundamentais da existência humana, apresentando reflexões, respostas, conclusões coerentes, racionais e lógicas para elas. E a filosofia? É uma palavra de origem grega composta de philo, que significa apego, amor a alguma coisa, e sofia, né? Ou sófia, palavra com sentido de conhecimento. Então, o filósofo é aquele que procura, através da filosofia, essa busca do conhecimento, a razão das coisas. A razão, o sentido e a explicação para as grandes verdades da vida. Somente com apego, dedicação, amor pela busca da verdade, do conhecimento, fugindo ao senso comum e à consciência mítica ou mística, sempre com um exame crítico, analítico, é que nós vamos encontrar respostas, não mais baseadas na crença e em alguma autoridade que nos digam como é, mas na verdade, na razão que nós encontramos e que nos satisfaz a razão, a consciência, com verdade. Só assim se consegue o aperfeiçoamento íntimo de nós próprios, pela maêutica, como se fosse num parto, como disse Sócrates. As crenças têm mantido seus adeptos totalmente dependentes do que elas próprias impõem. E quem impõe? Umas pessoas como que iniciadas, né, nas crenças, os que sabem, os que conhecem, e que ensinam e mostram aos outros, respondem às questões dos outros, às dúvidas. Mas são homens, são pessoas, são seres humanos, falíveis, ainda não perfeitos, como nos pede Jesus. Nós temos, então, pelo tempo todo em que seguimos crenças, sendo obrigados, fomos obrigados a acatar, sem questionar, na verdade, tomar como verdade o que nos era dito, sem muita reflexão de nossa própria parte. E isso não pode levar ao conhecimento da verdade. E isso põe em risco as bases doutrinárias. Por isso elas impuseram dogmas, verdades inquestionáveis. Na verdade, no fundo, temos todos nós que ser filósofos. Nós temos que questionar, buscar, procurar, até encontrar algo que nos faça a razão e que nos mostre sentido para o que há. É preciso fugir da estagnação, da crença, essa estagnação em que a crença nos coloca, com essa obrigatoriedade toda, com os dogmas que nos impõem, e fugir da mesmice, da repetição de ritos, qual é o avanço que esses rituais nos trazem? Busquemos com foco na verdade, na razão, na lógica, com elevação e pureza, questionemos o que nos for informado, sem temer ferir o status quo, visando aceitar somente o que a razão comprova. É isso que temos que fazer. A fé alegada como necessária pode levar a se crer no que não resiste à razão, levando a que se titubeie e fraqueje ante algumas situações. Quem diz ter fé religiosa, deveria saber em que e por que crer. Fé cega impede avanço. Fé tem que ser racional. Fé racional é aquela, como diz Kardec, que encara a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. A fé não pode ser derrubada por uma nova descoberta, por um novo conceito, um novo conhecimento. Ela tem que encarar a razão em todas as épocas.
Essa é a fé racional que o Espiritismo nos pede que tenhamos. Em Lucas, capítulo 6, versículo 39, está dito: porventura, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? A doutrina espírita, o Espiritismo, surgiu no século XIX, depois de Cristo. Um seleto grupo de espíritos com avanço de conhecimento, sob a tutela do Espírito de Verdade, não apenas cuidou dos preparativos para a sua chegada para nós, como também assessorou diretamente o missionário incumbido de organizá-la para nós. O Espiritismo incorpora ideias e verdades imutáveis preconizadas por Sócrates e continuadas por Platão. Revive e passa a limpo o cristianismo, livrando-o do esquecimento para o qual ele descambava, escoimando-o da hierarquia sacerdotal, dos rituais e da simbologia toda, que não conduzem a resultado efetivo, e de acréscimos que ele sofreu, o cristianismo sofreu, resultantes de tantas interpretações e decisões humanas, retomando o seu caráter. O Espiritismo faz com que o cristianismo, a doutrina do Cristo, retome o seu caráter espiritual, sem laivos de materialismo. Desperta para aquilo que é importante para o espírito imortal. Afirma a continuidade do aperfeiçoamento que conduzirá a humanidade ao futuro ditoso na medida do empenho de cada um, esclarecendo o significado do reino dos céus de que Jesus fala. Explique de modo inteligível ao comum dos homens o fundamento do ensino de Jesus. Reafirma a necessidade do amor ao próximo, da caridade, do perdão. Traz luz, verdade e razão para afirmar fé racional. Vê-se então, por isso que falamos, que o cristianismo, missão divina de Jesus, é mais completo e depurado que a doutrina de Sócrates e de Platão, e que o Espiritismo complementa as ideias desses precursores Sócrates e Platão e retoma e purifica o contexto cristão considerado pela Igreja. Obviamente, esclarecimentos e aperfeiçoamentos chegam às comunidades de espíritos, no passo em que elas se depuram, progridem e adquirem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir de que fala Jesus, tornando-se aptas e capazes para assimilar novas ideias, revelações e doutrinas. O Espiritismo não é, então, criação de Allan Kardec? Não. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail soube por notícias de jornais da época e por conversas com amigos do fenômeno que estava acontecendo em muitas partes, das mesas que giravam, mesas girantes, e que se movimentavam, servindo de diversão para as pessoas reunidas em torno delas. Ele não deu maior atenção ao acontecimento por imaginar se tratar de fenômeno que o magnetismo ou conhecimentos da física, de física, explicariam. Seu colega, o professor Fortier, entretanto, lhe falou que as mesas, além de se movimentarem, girarem e baterem no chão, agora estavam falando e respondendo a perguntas. E Vail respondeu: possível, só se elas tiverem cérebro. O seu colega insistiu e ele, acostumado a não deixar questões pendentes, resolveu ir ver de perto o que acontecia.
As pessoas dispunham letras e as mesas giravam, parando em frente a uma, outra. E as pessoas iam juntando as letras apontadas e iam formando palavras e frases e um sentido todo especial. E respondendo com bastante inteligência ao que era perguntado. Analítico, metódico, criterioso, racional, como era o professor Rivail, ele percebeu que naquilo que as pessoas viam apenas diversão e um mero passatempo, sem sequer imaginar quaisquer possíveis consequências daquilo, Rivail percebeu que havia algo que, além de inteligente, denotava a existência de um propósito, não se tratando de uma coisa simples, corriqueira, passageira. Cotejando então o que presenciara em várias reuniões, os muitos registros que ele conseguia e que lhe chegavam às mãos, provenientes de grupos e locais diversos, ele observou, examinou, comparou, avaliou, reviu, testou, refletiu incansavelmente, de forma racional e lógica, valendo-se de critério e método científico. Constatou então a coerência, a verdade e a unânime universalidade evidenciada no conjunto daquelas respostas. Isso confirmou para ele estar diante de algo muito sério. Numa de suas participações presenciais, num desses grupos, sem que tivesse expressado preliminarmente qualquer hipótese a ser comprovada sobre a autoria das respostas, perguntou a quem respondia, ao desconhecido, ou o que respondia, não sabia ainda, qual era a natureza, qual era a sua natureza. E obteve como resposta: sou espírito. A partir daí, o professor Rivail, catalogando as informações que lhe chegavam, organizou-as, verificou-as, comparou-as e, valendo-se de metodologia e critério científico, como já falamos, percebeu que todo o conjunto conformava uma nova filosofia. Ele então reuniu, sintetizou tudo num todo coerente e compilou a obra básica do Espiritismo, que publicou em livro em 18 de abril de 1857, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Esse livro apresenta uma filosofia espiritualista e os princípios da doutrina espírita, discorrendo sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade. No frontispício do livro, o professor Rivail afirma que o conteúdo foi obtido com a intermediação de diversos médiuns e contém o ensino recebido de espíritos superiores. O livro contém o ensino recebido de espíritos superiores e contou com a intermediação de vários médiuns. Aliás, o próprio título do livro, que é o Livro dos Espíritos, mostra que Kardec afirma que o livro não é dele, é dos espíritos. Em nenhum momento Kardec afirma, então, que a nova doutrina, o espiritismo, é dele. Após a introdução do livro, consta nos prolegômenos uma mensagem dos espíritos superiores que, como ministros de Deus e agentes da sua vontade, aqueles antecipadores da doutrina, trazem aos homens a instrução e o esclarecimento que abrem nova era para a regeneração da humanidade. Esses espíritos superiores são, entre outros, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin e Swedenborg, entre outros. O Espírito de Verdade, o espírita sabe que é Jesus. Na Revista Espírita,
que é um jornal de estudos psicológicos que Kardec publicou durante 12 anos consecutivos, de 1858 a 1860, todo mês, mensalmente, sem faltar um deles sequer nesse período todo, ele reforça: se o Livro dos Espíritos tem algum mérito, seria presunção dele me glorificar, porque a doutrina que ele encerra não é minha criação. E toda a honra do bem que ele faz redunda aos espíritos sábios que o ditaram. E ainda num livro que ele publicou sobre sua viagem espírita, ele diz: meu papel não foi nem o de inventor, nem o de criador. Vi, observei e estudei os fatos com cuidado e perseverança. Coordenei-os e lhes deduzi as consequências. Eis toda a parte que me cabe. Irmãos, amigos, vê-se que quanto mais se aperfeiçoa, mais humilde a gente vai se tornando. Como Jesus, toda a sua humildade, todo o seu saber, seu conhecimento, humilde, simples. Kardec também, trabalho que ele teve de reunir tudo, concatenar a doutrina, a filosofia espiritualista, a doutrina dos espíritos, e que tanto bem faz a humanidade, tanto progresso resulta para quem o estuda e quem segue os ditames dessa doutrina, que não são impositivos, são para que se questione, se observe, se veja, se discuta, para se conseguir a certeza naquilo que se sabe. Irmãos, permanecemos na paz que o Mestre Jesus nos traz. Que assim seja.